Jacob entregou seus últimos R$ 18 pro estranho. Era loucura. Loucura completa. Ele tinha sido demitido há 1 hora acusado de algo que não fez. E agora estava dando o único dinheiro que separava ele e a filha de 7 anos de uma noite sem comida. Mas a mulher ao lado dele no ponto de ônibus continuava contando aquelas notas amassadas. Mãos tremendo. E ele simplesmente não conseguia ficar olhando ela sofrer. Não quando sabia exatamente como era aquela desesperança. Então entregou tudo. Ela agradeceu com lágrimas nos olhos e subiu no ônibus. E Jacob começou a longa caminhada para casa, já pensando como ia explicar para Graça por que não ia ter jantar. No dia seguinte, alguém bateu na porta. Quando Jacob abriu, o coração parou. 5 SUVs pretos enfileirados na Rua da Quebrada. Homens e mulheres de terno caro descendo. E vindo na direção dele, vestida como quem manda na cidade inteira, estava ela, a mulher do ponto de ônibus. Só que agora parecia alguém que comprava e vendia o bairro inteiro sem piscar. Precisamos conversar, disse ela. O que aconteceu depois? A vida de Jacob nunca mais ia ser a mesma. Antes de continuar, conta nos comentários de onde você está assistindo. A gente ama ver como essas histórias chegam longe. E se essa história mexeu com você, dá like, compartilha e se inscreve. Jacob não comia desde a manhã anterior. O estômago parou de roncar há horas. Agora só sentia um vazio, igual ao resto dele. Caminhava pelas ruas escuras da periferia, repassando tudo na cabeça. Marcos com aquele sorriso convencido. Tina desviando o olhar. O supervisor empurrando a carta de demissão como se já estivesse decidido. Temos testemunhas que viram você levando o equipamento, Jacob. Várias testemunhas. Ele nunca roubou nada na vida. Mas quem ia acreditar nele? Contra 2 pessoas dispostas a mentir. O ponto de ônibus apareceu à frente, iluminado por uma única lâmpada piscando. Jacob sentou no banco e deixou a cabeça cair para trás. A filha Graça estava esperando. Doce, confiante Graça, com um sorriso de dente faltando e os desenhos da família. Sempre 3 pessoas, mesmo que só fossem 2 a 3 anos. Como ele ia contar para ela? Uma mulher sentou do lado. Jacob mal notou no começo. Depois ouviu a respiração dela. Rápida. Desesperada. O tipo que vem logo antes de desabar de vez. Ele olhou de lado. Uns 30 e poucos anos, jeans e camiseta gastos. Mãos tremendo enquanto contava notas e moedas. 1 vez, 2, 3, cada vez o rosto caía mais. Desculpa, disse ela baixinho, voz quebrada. Não queria incomodar, mas, você tem trocado? Tô faltando para a passagem do ônibus. Jacob olhou para ela. Olhou de verdade. Tinha rastros de lágrima na bochecha. Olhos vidrados, desesperados, iguais aos que ele via no espelho tantas vezes. Tirou a carteira. R$ 18. Só isso. Tudo. Se desse para ela, ia ter que caminhar os 6 quilômetros para casa. Graça ia perguntar por que ele chegou tão tarde. Dona Kate ia se preocupar. E amanhã? Amanhã não ia ter café da manhã. Mas aquela mulher estava se quebrando na frente dele. Jacob estendeu o dinheiro. Toma, leva. Ela olhou para as notas como se fosse corda salva-vidas. Não posso. Isso é muito. Eu só preciso. Por favor, disse Jacob. Só pega. As mãos dela tremiam ao aceitar. Eu nem sei o que dizer. Obrigada não parece suficiente. Tá tudo bem, disse Jacob mesmo não estando. Mesmo sem saber como ia sobreviver ao dia seguinte. Sou Charlotte, disse ela, enxugando os olhos. Não sou assim normalmente. Quer dizer, hoje foi. Não conseguiu terminar. Jacob. E eu entendo. Noites ruins acontecem. O ônibus chegou com um suspiro de freio. Charlotte se levantou apertando o dinheiro. Eu vou te pagar de volta. Não sei como ainda, mas vou. Prometo. Jacob assentiu sem acreditar. As pessoas sempre dizem isso. Nunca cumprem. Charlotte subiu no ônibus e ele foi embora, deixando Jacob sozinho debaixo da lâmpada quebrada. 6 quilômetros na escuridão, o estômago vazio. Ele começou a andar. Graça já dormia quando ele chegou em casa. Dona Kate tinha dado o jantar para ela. Macarrão com queijo, disse, e ficou até mais tarde sem cobrar extra. Era boa assim. Uma das poucas coisas boas que restavam na vida de Jacob. Ele ficou na porta do quarto da filha, olhando ela dormir. Tinha o nariz da mãe. O jeito da Sarah de se encolher de lado com uma mão debaixo da bochecha. Desculpa, filha, sussurrou. Desculpa muito. Não dormiu aquela noite.
Só ficou na mesa da cozinha, encarando a pilha de contas que não conseguia pagar, se perguntando o que vinha depois. Talvez tivesse obra, bico pago em dinheiro vivo. Não ia ser suficiente, mas era alguma coisa. A batida na porta veio às 8 da manhã. Jacob estava acordado há horas, tomando o terceiro café ralo. Graça comia cereal, o último que tinha, cantarolando uma música da escola. Eu atendo, disse Jacob, esperando Dona Kate ou talvez o proprietário vindo cobrar o aluguel antes da hora. Abriu a porta e congelou. 5 SUVs pretos enfileirados na rua de terra. SUVs de verdade, vidros escuros, cromo brilhando no sol da manhã. Pessoas de terno saindo. Homens e mulheres que pareciam ter saído de revista de empresa. E caminhando pela calçada rachada, vestida com um terno cinza que provavelmente custava mais que o aluguel dele, estava Charlotte, a mulher do ponto de ônibus. Mas agora não parecia quebrada. Parecia poderosa. Confiante. Como quem faz e desfaz vidas com um telefonema. Oi, Jacob, disse ela. A boca dele não funcionava. Só ficou ali, consciente de como o apartamento devia parecer pobre. De como ainda estava com a roupa de ontem. De como Graça estava chamando lá de dentro perguntando quem era. Podemos conversar? Perguntou Charlotte. Eu prometi que ia te pagar de volta. Jacob finalmente achou a voz. Você não precisava. Quer dizer, foi só. Fez gesto pros SUVs. O que é tudo isso? Minha equipe de segurança, minha assistente e meu advogado. Charlotte sorriu, mas não chegou nos olhos. Posso entrar? Jacob deu passagem, a cabeça girando. Graça apareceu no corredor, olhos arregalados. Pai, quem são essas pessoas? Oi, querida, disse Charlotte, abaixando. Sou Charlotte. Sou amiga do seu pai. Você é bonita, disse Graça. Gosta de futebol? Tem o jogo sábado. Graça, disse Jacob. Vai terminar o café? Charlotte esperou Graça voltar para a cozinha. Depois virou para Jacob e a máscara profissional rachou um pouco. Ontem à noite me roubaram, disse baixo. Levaram meu carro, meu celular, minha carteira, tudo. Me deixaram varada no centro sem nada. Desculpa, disse Jacob. Que horrível, mas... Eu tenho uma agência de marketing. Lancaster e Associados. Talvez você já tenha ouvido falar. Não esperou resposta. 50 funcionários, 15 milhões de faturamento por ano. Ontem alguém me armou. Alguém próximo queria me deixar vulnerável, queria me tirar do caminho, e quase conseguiu. Jacob girou a cabeça. Não entendo. Por que você tá me contando isso? Charlotte olhou fixo nos olhos dele. Porque quando eu não tinha nada, quando todo mundo passou por mim como se eu fosse invisível, você me deu tudo que tinha. Um completo estranho. Deu seu último real. Foi R$ 18, disse Jacob fraco. Foi tudo, corrigiu Charlotte. E agora quero saber por quê. Por que você fez isso? Jacob afundou no sofá. Não sei. Você parecia. Parecia como eu me sentia. Como se o mundo tivesse tirado tudo e você estivesse se segurando por um fio. Não consegui simplesmente ir embora. Mesmo tendo acabado de perder o emprego. Jacob levantou a cabeça. Como você sabe que eu pesquisei, disse Charlotte. Sei que você foi demitido ontem. Sei que não foi culpa sua. E sei que tá criando sua filha sozinho. Ela sentou na frente dele. Me conta o que aconteceu. Então ele contou. Toda a história miserável saiu. A morte da Sarah, a luta para manter Graça alimentada e vestida, o emprego que mal pagava, as mentiras de Marcos e Tina, a demissão que ele não conseguiu contestar. Charlotte ouviu sem interromper. Quando terminou, ficou quieta um longo momento. Preciso de alguém em quem eu possa confiar, disse finalmente. Alguém com integridade. Alguém que faz o certo mesmo quando custa tudo. Ela se inclinou para frente. Vem trabalhar comigo, Jacob. Me ajuda a descobrir quem me traiu, e deixa eu te dar a segunda chance que você me deu. Jacob encarou ela. Você tá me oferecendo um emprego? Um de verdade. Benefícios completos. Salário que vai deixar você cuidar da Graça como ela merece. A expressão de Charlotte amoleceu. Não tô fazendo isso por pena. Tô fazendo porque ontem à noite você me mostrou quem você é. E é exatamente quem eu preciso no meu time. Graça apareceu na porta de novo, olhando Charlotte com olhos cheios de esperança. Jacob olhou para a filha, depois para Charlotte, depois para a vida que tentava segurar com as duas mãos. Tá bom, disse. Sim, eu aceito. Charlotte sorriu de verdade dessa vez. Ótimo, porque temos muito trabalho pela frente.
O primeiro dia de Jacob na Lancaster e Associados pareceu entrar em outro universo. O escritório ocupava 3 andares de um prédio de vidro no centro. Tudo brilhava. Mármore polido, arte moderna nas paredes, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. As pessoas andavam pelos corredores com propósito, vozes confiantes, roupas caras. Jacob se sentia um impostor na camisa de loja de departamento e gravata emprestada. Charlotte encontrou ele no saguão pessoalmente. Ignora os olhares, disse baixo. Metade dessas pessoas não duraria um dia no seu lugar. Vem. Levou ele para uma sala de reunião onde um homem de uns 50 anos revisava documentos. Cabelo grisalho, olhos afiados, rosto que não perdia nada. Esse é Ricardo Torres, meu diretor financeiro, disse Charlotte. Ricardo, esse é Jacob Miller. Vai nos ajudar a descobrir o que aconteceu. Ricardo olhou Jacob de cima a baixo. Sem ofensa, senhorita Lancaster, mas quais são exatamente as qualificações dele? Ele é alguém em quem confio, disse Charlotte firme. Isso vale mais que qualquer diploma agora. Nas 2 horas seguintes, explicaram tudo. Charlotte tinha trabalhado até tarde no escritório 3 noites atrás. O assistente dela, Diego Andrade, insistiu que ela pegasse o carro dele porque o dela estava na oficina. Ela foi para um jantar com cliente no centro e quando saiu, o carro sumiu. Celular, carteira, tudo dentro. Diego denunciou o roubo na hora, disse Ricardo. Muito preocupado, muito prestativo. Até ofereceu para Charlotte ficar na casa dele aquela noite. Mas você não ficou, disse Jacob, olhando para Charlotte. Algo parecia errado, admitiu ela. O timing era conveniente demais. E quando chequei os cartões na manhã seguinte, alguém tentou usar em 3 lugares diferentes, como se estivessem testando o limite antes das contas congelarem. Jacob se recostou. Você acha que o Diego armou isso? Acho que alguém armou, disse Charlotte com cuidado. E Diego é o óbvio, mas preciso de prova antes de acusar. Ele tá comigo há 4 anos. Se eu estiver errada, você destrói a vida de uma pessoa inocente. Jacob terminou. Sabia exatamente como isso era. Exatamente. Charlotte deslizou uma pasta pela mesa. É tudo que temos até agora. Registros de transação, linha do tempo, vídeo de segurança do restaurante. Quero que você olhe com olhos novos. Jacob abriu a pasta, mãos não tão firmes. Números e documentos. Trabalhou anos em chão de fábrica, não investigando fraude corporativa, mas entendia traição. Entendia o jeito que as pessoas sorriam na sua cara enquanto cravavam a faca nas costas. Vou fazer o meu melhor, disse. O trabalho consumiu ele. Jacob passava os dias fuçando relatórios de despesa, cruzando recibos, rastreando padrões. Charlotte deu uma sala pequena com computador e disse para cavar. O que encontrou revirou o estômago. Diego desviava há pelo menos 18 meses. Pequenas quantias no começo, algumas centenas aqui, 1000 ali, enterradas em despesas legítimas, mas escalou. Nos últimos 6 meses, quase 80 mil sumiram em fornecedores fantasmas e notas infladas. Ele precisava do roubo, disse Jacob para Charlotte uma noite, espalhando impressões na mesa dela. Olha aqui. 2 semanas atrás, os auditores externos marcaram revisão. Diego saberia que ia ser pego. Charlotte estudou os documentos, maxilar apertado. Então arma o roubo, se faz de assistente prestativo. E no meio do caos, planejava sumir. Jogaria a culpa em quem roubou o carro, disse Jacob. Até você juntar as peças, ele já teria sumido. Exceto que eu cruzei com você, disse Charlotte baixo. E você me levou para casa, e eu comecei a fazer perguntas mais rápido do que ele esperava. Ricardo apareceu na porta. Temos o suficiente para a polícia. Mais que suficiente, disse Jacob. Charlotte pegou o telefone. Então vamos acabar com isso. A polícia prendeu Diego na manhã seguinte. Ele ia sair do país no fim de semana. Encontraram as passagens no computador. Enquanto levavam ele algemado, olhou para Charlotte com tanto ódio que Jacob instintivamente se aproximou dela. Você teria perdido tudo sem aquele cara sem teto te ajudando, cuspiu Diego. Você teve sorte. Não, disse Charlotte frio. Eu tive inteligência. Tem diferença. Depois que Diego foi embora, o escritório ficou mais leve. As pessoas sorriam mais. Charlotte andava pelos corredores sem o peso da traição nos ombros. E de algum jeito, no meio de tudo, Jacob virou parte do time. Não só o cara investigando fraude. Funcionário de verdade. Perguntavam a opinião dele em reunião. Convidavam para almoço. Ricardo batia no ombro e chamava de natural.
Pela primeira vez em 3 anos, Jacob se sentiu ele mesmo de novo. Pai, a Charlotte vai no meu jogo? Graça pulava na ponta dos pés, uniforme de futebol um pouco grande, chuteira amarrada torto. Era sábado de manhã, o campo cheio de pais montando cadeira dobrável e crianças aquecendo. Não sei, filha, disse Jacob. Mesmo que Charlotte tivesse prometido tentar, ela tá muito ocupada. Mas ela disse que queria me ver jogar. Charlotte tinha passado mais tempo com eles. Jantares depois do trabalho 1 ou 2 vezes por semana. Ajudou Graça com o trabalho da escola. Levava café no apartamento domingo de manhã e sentava na mesa pequena da cozinha como se pertencesse ali. E Jacob? Jacob estava se desfazendo porque em algum lugar entre a investigação, as sessões noturnas de estratégia e o jeito que Charlotte ria das piadas ruins da Graça, ele começou a sentir coisas que não tinha direito de sentir. Ela era a chefe dele. Salvou a vida dele e ele era só Jacob. Não podia arriscar. Não podia arriscar perder o emprego que salvou eles. Não podia arriscar Graça se apegar a alguém que podia ir embora. Mas toda vez que Charlotte sorria para ele, toda vez que a mão dela roçava na dele, toda vez que olhava para Graça como se fosse algo precioso, Jacob estava se afogando. E não sabia como se salvar. Antes de continuar, queremos sua opinião. O que você faria se fosse Jacob? Arriscaria tudo e contaria para Charlotte o que sente? Ou confessar para a chefe que salvou sua vida é péssima ideia que pode custar tudo? Deixa seu comentário agora. A gente quer saber o que você acha que Jacob deve fazer. E se ainda não fez, dá like, compartilha e se inscreve. O ponto de ruptura veio numa terça. Graça desenhou outro desenho na escola. Ela, Jacob e Charlotte de mãos dadas debaixo de um arco-íris. Escreveu minha família em cima com letra tremida. Posso dar para Charlotte? Perguntou Graça no jantar. Fiz especial para ela. Jacob olhou pro desenho, garganta apertada. Claro, filha. Ela vai adorar. Mas depois que Graça dormiu, Jacob ficou sozinho no escuro, aquele desenho na mesa na frente dele, e percebeu que não conseguia continuar assim. Não conseguia fingir. Não conseguia deixar Graça construir fantasia que podia se quebrar. Tinha que contar a verdade para Charlotte, mesmo que significasse perder tudo, mesmo que doesse no coração da filha. Sábado chegou com tempo perfeito. Sol, céu limpo, dia que fazia tudo parecer possível. O time da Graça jogava contra o rival, arquibancada lotada. Charlotte chegou cedo carregando o cartaz que fez com o número da camisa da Graça. Graça gritou de alegria quando viu. Você fez isso para mim? Claro, disse Charlotte sorrindo. Agora vai lá mostrar para eles o que você tem. Graça correu pro campo e Charlotte sentou do lado de Jacob nas arquibancadas. Vestia jeans e suéter azul que combinava com os olhos, cabelo solto nos ombros. Parecia feliz, relaxada, mais bonita do que Jacob tinha direito de notar. Ela falou desse jogo a semana inteira, disse Charlotte. Pelo jeito, o Tommy Henderson disse que menina não joga futebol tão bem quanto menino, e Graça levou pro pessoal. Jacob riu apesar dos nervos. Parece ela mesmo. Assistiram o jogo em silêncio confortável por um tempo. Graça jogava de atacante, correndo entre defensores com determinação feroz. Toda vez que tocava na bola, Charlotte pulava, gritava. No segundo tempo, Graça fez gol. Chute perfeito no canto baixo, o goleiro mergulhando tarde demais. Charlotte agarrou o braço de Jacob, sacudindo. Você viu isso? Meu Deus! Você viu? Vi, disse Jacob. Mas não olhava pro campo mais. Olhava para Charlotte, para a alegria pura no rosto dela. O jeito que comemorava a vitória da Graça como se fosse dela. E soube ali mesmo que não conseguia guardar isso mais. O jogo terminou com vitória do time da Graça por 3-2. Graça correu suada e triunfante e Charlotte abraçou forte. Você foi incrível lá fora. Você viu meu gol, pai? Vi, filha. Tô muito orgulhoso. A voz de Jacob saiu rouca. Ei, por que não vai comemorar com o time? Charlotte e eu precisamos conversar 1 minuto. Graça olhou entre eles, de repente séria. Vocês estão bem? Tá tudo bem, disse Charlotte rápido. Vai se divertir. Vamos pegar sorvete depois. Graça correu e Charlotte virou para Jacob. O que houve? Você tá com cara de quem vai vomitar. Preciso te contar uma coisa, disse Jacob. As mãos tremiam. E preciso que você me deixe falar tudo antes de dizer qualquer coisa. Tá bom. Charlotte sorriu e sumiu. Jacob, você tá me assustando. Eu te amo. As palavras saíram atropeladas, desesperadas para escapar.
Sei que não devia. Sei que você é minha chefe e salvou minha vida, e isso provavelmente é a coisa mais inadequada que eu podia dizer, mas não consigo mais fingir. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Graça desenha figuras de nós três como se fosse família. E toda vez que ela faz isso, meu coração quebra um pouco mais porque quero isso tanto que dói. Charlotte ficou parada, olhos arregalados. Entendo se isso mudar tudo, continuou Jacob. Entendo se você precisar que eu peça demissão. Faça o que você quiser. Só, não conseguia mais mentir. Não pra você. Você merece a verdade. O silêncio esticou entre eles. Pais arrumavam coisas ao redor. Crianças corriam passando, mas o mundo inteiro de Jacob encolheu pro rosto de Charlotte. Terminou? Perguntou ela finalmente. Jacob assentiu, sem confiar na voz. Charlotte deu um passo mais perto. Ótimo, porque eu tô esperando 2 meses pra você dizer isso. Como assim? Jacob Miller, você é o homem mais frustrante que já conheci. Os olhos dela brilhavam. Acha que eu vou em todo jogo de futebol de qualquer um? Acha que passo meus domingos no seu apartamento pequeno tomando café ruim porque tô sendo caridosa? Eu pensei. Você pensou errado, disse Charlotte. Tô apaixonada por você desde o dia que você me deu aquele dinheiro no ponto de ônibus. Desde o dia que você olhou pra mim como se eu fosse uma pessoa que importava, não uma transação ou oportunidade. E todo dia desde então, tentei descobrir como te contar sem deixar o trabalho estranho. Jacob parou de pensar. Você me ama? Sim, seu idiota. Charlotte riu e parecia choro. Eu te amo. Amo a Graça. Amo o jeito que você faz panqueca horrível no domingo de manhã e como sempre coloca as necessidades dela antes das suas e como você é gentil mesmo quando o mundo te deu todos os motivos para não ser. Charlotte. Ela o beijou ali mesmo nas arquibancadas, com metade dos pais de futebol olhando. Charlotte segurou o rosto dele e beijou como se estivesse segurando há meses. E talvez estivesse. Talvez os dois estivessem. Jacob devolveu o beijo, mãos no cabelo dela, coração batendo tão forte que achou que ia atravessar o peito. Ela tinha gosto de esperança, de segunda chance, de tudo que ele teve medo de querer. Quando finalmente se separaram, Graça estava parada a 1 metro, boca aberta. Isso quer dizer que Charlotte é minha nova mãe? Charlotte explodiu em risada. Jacob enterrou o rosto nas mãos. Que tal começar com namorada e ver no que dá, disse Charlotte, puxando Graça pro abraço. A gente ainda pega sorvete? Claro! 1 mês depois, Jacob pediu em casamento. Não foi chique. Sem restaurante, sem plano elaborado. Só os 3 no parque onde caminharam aquele primeiro dia depois do jogo da Graça. Graça colheu flores silvestres e fez uma coroa para Charlotte. Quando Charlotte colocou rindo, Jacob percebeu que não dava para esperar mais um segundo. Ajoelhou na grama. Ainda não tenho anel, disse. E sei que é rápido, mas já perdi tempo demais na vida. Não quero perder mais. Charlotte Lancaster, você casa com a gente? As mãos de Charlotte foram pra boca. A gente? Graça assentiu séria. Somos pacote completo. Sim, disse Charlotte, lágrimas escorrendo. Sim, eu caso com vocês dois. Graça gritou e pulou em cima dos dois, e eles caíram embolados na grama, rindo, chorando, se segurando como se nunca fossem soltar. O casamento foi pequeno, só amigos próximos e família no quintal da Charlotte. Graça foi daminha, levando a sério, espalhando pétalas com concentração intensa. Quando Jacob viu Charlotte vindo na direção dele com vestido branco simples, olhos fixos nos dele, pensou naquela noite no ponto de ônibus. A noite que deu seus últimos R$ 18 porque não suportava ver alguém sofrer. Achou que estava dando tudo o que tinha, mas na verdade foi ela quem deu tudo para ele. Emprego, futuro, família, vida que valia a pena viver de novo. Tá bem? Sussurrou Charlotte quando chegou perto. Tô perfeito, disse Jacob. E pela primeira vez em 3 anos falou sério. 6 meses depois caminhavam pelo mesmo parque Jacob, Charlotte e Graça. Sol da tarde pintava tudo de ouro. Graça corria na frente perseguindo borboletas. Pai, olha. Charlotte, vem ver. Charlotte apertou a mão de Jacob. Ela vai ser cientista ou exploradora? Alguma coisa que envolve correr para todo lado. Desde que esteja feliz, disse Jacob. Caminharam em silêncio confortável, vendo a filha descobrir o mundo. Jacob pensou em tudo que levou a esse momento. A demissão que pareceu o fim. A estranha no banco que precisava de ajuda. A escolha de dar quando não tinha mais nada para dar. Sabe o que é engraçado? Disse Charlotte.
Se o Diego não tivesse armado pra mim, se eu não tivesse sido roubada aquela noite, a gente nunca teria se conhecido. Não dá crédito pra ele por isso. Não tô dando. Só tô dizendo que às vezes os piores momentos levam pras melhores coisas. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes você encontra exatamente o que precisa quando para de procurar. Graça voltou correndo, ofegante e sorrindo. Podemos pegar jantar? Tô morrendo de fome. Pizza? Sugeriu Charlotte. Sempre pizza, disse Graça. Caminharam pro carro. Graça no meio, segurando as mãos dos dois, só uma família normal numa tarde normal. Nada especial. Tudo especial. Porque às vezes os menores atos de bondade mudam tudo. Às vezes dar seu último real significa receber muito mais do que imaginava. E às vezes quando você tá no fundo do poço, quando acha que não tem mais nada pelo que lutar, é exatamente aí que a vida te surpreende. É aí que você percebe que a história não acabou. Só começou. Se essa história tocou seu coração, dá aquele like, se inscreve e ativa o sininho para mais histórias que lembram que a bondade ainda existe. Compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. E deixa nos comentários uma vez que um pequeno ato de bondade mudou sua vida. A gente lê todos e suas histórias nos inspiram a continuar compartilhando essas mensagens de esperança. Até a próxima, lembra! Você nunca sabe como um momento de compaixão pode transformar tudo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes.